Agora no Conexão a gente discute a mídia. Quais são os limites entre a liberdade e a quebra da ética? E mais, os grandes conglomerados de comunicação prestam o serviço que deveriam ao povo? Para conversar sobre esse assunto, a gente recebe o jornalista André Machado. Prazer, André, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. E também agora, além de jornalista, está fazendo a transição para o mundo da política, vai ser, já posso te chamar de pré-candidato, né, a deputado estadual? Federal. Federal. Ah, vou fazer de novo. Por que eu falei federal? 3, 2, 1. Agora no 3, 2, 1. Agora no Conexão a gente discute a mídia. Quais são os limites entre a liberdade e a quebra da ética? E mais, os grandes conglomerados de comunicação prestam o serviço que deveriam ao povo? Para conversar sobre este assunto, a gente recebe o jornalista e agora pré-candidato a deputado federal, André Machado. Tudo bem, André? Tudo bem, Maressa. Obrigado pelo convite. André, para começar, então, nos diga como é que está sendo essa tua transição da tua carreira já consolidada como jornalista para a política e por que tomaste essa decisão? Bom, o ingresso da política tem a ver com uma vontade de fazer o país ir além, né? A gente trabalha no jornalismo, com a comunicação social, muito focado na realidade das pessoas e há uma série de coisas que ainda precisa avançar mais, como reforma política, reforma urbana e como está lá dentro do veículo, está um pouco preso diante da sua rotina da redação. O que eu resolvi fazer, na verdade, foi uma militância política, né? Escolhi um partido político e a questão de pré-candidatura ou não, ela é uma contingência dentro desse projeto. E a escolha especificamente pelo PCdoB teve que motivação? A motivação do trabalho por um tipo de política que eu acredito, né? Uma política que seja nova, que se abra para outros setores, que discuta com as diferentes camadas da sociedade, que não fique restrita a um lado, mas que seja muito focada, especialmente naquelas pessoas que mais precisam, né? A política tem que ser feita para os excluídos, é basicamente assim para as minorias, para aqueles grupos com uma representação menos organizada. Isso eu consigo encontrar dentro do PCdoB e também pelo mandato da deputada Manuela, que tem feito 2 grandes mandatos na Câmara Federal e a gente, obviamente, tem no PCdoB uma tentativa de dar sequência a esse mandato. E nessas tuas andanças recentes pelo Estado, pela região metropolitana, novas pautas têm surgido nas demandas, enfim, como é que está isso? Surge muita coisa, porque a gente acaba discutindo com as pessoas, primeiro o seu dia a dia, né? Às vezes as pessoas têm um foco em desenvolvimento, têm um foco na questão da agroindústria, da pequena e microempresa, e também as questões que a gente está tratando hoje aqui, né? Muitas universidades, inclusive aqui na própria UBRA, quando eu sou chamado para falar sobre jornalismo, esse tema que diz respeito à reforma da mídia democrática, né, que tem uma pecha como censura para alguns, como uma tentativa de intervenção no conteúdo das empresas que estão estabelecidas. Há também uma demanda por esse assunto e é um dos temas que eu estou me apropriando para poder discutir com os estudantes. Tens falado bastante, né, nessa reforma. O que abrangeria? O que seria essa reforma? Olha, a gente tem uma experiência de reforma, por exemplo, na Argentina, depois do que houve com The News of the World na Inglaterra, também foi feita uma reforma por lá. A base que parte do que se discute, vem fazendo essa discussão nas escolas, é de primeiro lugar que seja garantida a liberdade de imprensa e que não se aceite nenhum tipo de censura. Qualquer coisa que venha contra isso, venha de encontro a isso, ela tem que ser abandonada. Agora, por que reforma? Qual é a base dessa reforma? É a Constituição brasileira. Há vários artigos que estão dispostos na Constituição brasileira de 1988 e que não estão regulamentados. Entre eles, um que diz respeito à proibição de monopólio e oligopólio nos meios de comunicação. O que a gente tem hoje é uma concentração de propriedade em poucas mãos. Não se está dizendo, é uma discussão que tem que ser feita, a sociedade tenta estigmatizar de alguma forma esse debate para não fazê-lo. Não se está dizendo que tem que acabar com os veículos que estão aí, muito pelo contrário, né? Eles são bons, fizeram o seu papel até hoje, agora se precisa criar novos atores. Jamais substituir um domínio de direita, que é o que se tem nesse momento, por um domínio de esquerda. Se precisa, de fato, é uma sociedade democrática, uma mídia democrática que permita outras abordagens. Quais são as ferramentas, então, para criar essa descentralização?
Bom, primeiro é um debate muito amplo que tem que ser feito com a sociedade. O que ocorre até agora é que esse debate está muito restrito aos grupos que desejam essa reforma e que têm tomado a sua frente. Agora, a principal ferramenta que tem, diante daquilo que está sendo proposto, tem um projeto de iniciativa popular no site www.paraexpressaraliberdade.org.br, onde existe lá um pré-projeto de reforma da mídia. Entre outras coisas, esse pré-projeto prevê a criação de um fundo nacional que financiaria a TV e a rádio pública e especialmente aquela rádio e TV que fossem de caráter associativo comunitário, ou seja, concessões que são dadas a outros setores da sociedade que hoje estão fora desse espectro de comunicação e que viriam efetivamente de onde? Da verba publicitária dos grandes grupos de comunicação, 3% na forma de uma CID como aquela que tinha no combustível, né? Contribuição de intervenção sobre o domínio econômico. Mas da maneira como as coisas são distribuídas hoje e até a dependência das verbas governamentais, enfim, que tem uma relação ali, dá para se dizer, quase promíscua, essa reforma da mídia, ela também não estaria aliada a uma reforma política, por exemplo? Ela está junto e me parece que a reforma política, inclusive, ela é prioritária em relação à reforma da mídia, mas elas podem vir juntas, né? Essa questão das verbas, quanto menor o veículo, mais dependente ele é de um único anunciante. O que se busca justamente é uma democratização dessas verbas, especialmente para dar liberdade àqueles pequenos veículos do interior do Estado, né? Os pequenos jornais, pequenas televisões, porque hoje, por exemplo, a distribuição de verbas no país, ela atende única e exclusivamente um critério, que é o critério da publicidade, o critério de quem tem mais audiência tem mais verba. Agora, esse é o papel deste governo ou de qualquer governo, é uma discussão que precisa ser feita, porque é dinheiro público, e dinheiro público também é usado para fomentar políticas, né? Então, também devemos discutir se esse papel também não deve ser cumprido pelas verbas de publicidade dos governos. E o surgimento dessa nova mídia, as mídias alternativas, também pode ajudar nessa questão de levar a informação de uma maneira menos tendenciosa? Olha, nós estamos há um ano completando os protestos de junho do ano passado, né, de junho de 2013, que fizeram com que a classe política tivesse que reagir e fez com que a comunidade pedisse mudanças, né, uma força muito grande de mudança. Pois aqueles protestos, a partir da cobertura independente que foi feita, e mesmo assim até de forma desorganizada, porque muita gente só pegava o seu celular e gravava alguma coisa, ela já fez uma enorme transformação no trabalho jornalístico, porque antes o jornalista compunha a sua história única e exclusivamente a partir da sua lente, da sua observação. Agora não, né? Você tem uma série de atores que não é só... Não ficam só narrando o fato de uma maneira diferente que a sua lente mostrou. Ele também tem imagem de um outro ângulo, né? E essa é a grande dificuldade do jornalista, do jornalismo, e por isso o jornalismo é tão bonito. É preciso saber que a realidade, de fato, você nunca vai conseguir 100% da verdade. Você tem que saber que tem um elemento que torna uma história diferente. Cada uma das pessoas que está vendo esse nosso programa nesse momento, está vendo de uma maneira diferenciada, com interferência de alguma outra coisa, ou seja, cada história que cada um de nós vai contar sobre ele depois, ela vai ser diferente. Isso as mídias sociais conseguiram provocar na grande imprensa. E para quem está em casa, assim, como é que não diria dar um conselho, mas digamos assim, uma dica, porque às vezes as pessoas se sentem perdidas. No que eu vou acreditar? Me dizem que as informações são manipuladas, fala-se muito em grande mídia, mas também não é um extremo assim. Não. Como é que se filtra tudo isso? Até porque a indústria, se fala muito hoje também na indústria da boataria na internet, que se disseminam informações falsas. Esse é o maior risco, né? O Facebook com informações que são repassadas como se fossem verdadeiras, né? Já tivemos em relação ao Zagallo, a ministra Maria do Rosário, enfim, uma série de situações que as pessoas ficam compartilhando sem checar a fonte. Eu ainda confio nos grupos de comunicação, né? Você tem que saber qual é a fonte. Eu confio no que a RBS publica, confio no que a Globo publica, na Folha publica, no Estadão publica. Agora tem que saber tirar disso o componente opinativo, o que é informação e o que é opinião. A revista Veja, por exemplo, ela mistura muito isso, né? A Veja é uma boa revista informativa. Agora, no entanto, ela deixa de informar no seu espaço editorial para fazer editorial, né? Que é uma outra coisa, que é a opinião da empresa. Então é importante você saber isso, fazer esse filtro. Gosto
gosta de blogs, ok, tem que saber quem é o blogueiro e de que forma ele apura a sua informação, faz a sua análise. É importante que as pessoas saibam em quem confiar. Isso varia de pessoa para pessoa. E eu acredito que o que é mais importante é variar as suas fontes, né? Não ter uma fonte única. Hoje em dia, com essa diversidade que a gente tem, é importante ver o jornal aqui, dar uma olhada na outra emissora, checar a notícia na internet, ir atrás de um outro ponto de vista, assim que a gente consegue construir uma ideia melhor sobre cada um dos principais temas que a gente tem a discutir. E se as empresas, por exemplo, deixassem claro nos seus editoriais, mas deixassem mais claro, assim, tivessem a linha editorial mais traçada e dissessem a nossa ideologia, o nosso lado político é tal, isso não facilitaria também? Pode ser que sim, pode ser que não. O que está acontecendo na Argentina nesse momento, né? A Argentina fez uma lei dos médios, que é uma lei de tentativa de democratização também dos meios de comunicação, onde de um lado tinha o jornal Clarín, que virou oposição ao governo da presidente Cristina Kirchner, e o resto da imprensa. O que tem hoje? Todos os outros jornais elogiam a presidente, não analisam o governo de forma crítica. E essa crítica, ela precisa ocorrer. Se a reforma ocorresse agora, tanto os jornais de esquerda quanto os jornais de direita precisariam olhar para o nosso atual governo de maneira crítica. Não é dizer amém para alguma coisa ou dizer que tudo está errado. É preciso ter uma visão crítica a partir de determinada ideologia. O Jornal Estado de São Paulo, na eleição passada, por exemplo, abriu o seu apoio ao candidato José Serra. Isso torna mais objetivo, torna mais transparente a relação com o seu leitor. Agora, aqui no estado do Rio Grande do Sul, acho que a gente ainda vai demorar para ter esse processo. E para finalizar, André, tem se falado muito na influência da mídia em relação a eventos recentes, como linchamentos, enfim. Qual é o papel do jornalista? O jornalista pode dar a sua opinião de maneira que influencia atitudes das pessoas? Não, o jornalista jamais, como qualquer outro cidadão, pode incitar crime. Ou seja, o jornalista tem que fazer uma análise da situação que ocorre, né? No caso específico do linchamento, que acabou sendo morta depois da famosa participação da jornalista Raquel Sherazade, onde falou que compreendia quem linchava um jovem no Rio, depois foi morta uma mulher no Guarujá por causa disso. O que houve ali foi dizer assim, sociedade, vocês estão certos, podem linchar quando vocês acham, porque o Estado não cumpre o seu papel. O Estado cumpre o seu papel? Não, obviamente não. Tanto que havia um problema e a gente tem uma situação de insegurança que é real no país. Agora, jamais isso pode passar por parte da imprensa no sentido de pegar e incentivar qualquer tipo de crime. Tem mais é que invadir tal lugar, tem mais que quebrar não sei o quê. A imprensa também tem o papel de construção de uma sociedade ordeira, que não é uma sociedade mansa, é uma sociedade que reivindica, é uma sociedade que vai para a rua, mas é uma sociedade que sabe fazer isso com respeito àquilo que está institucionalizado, especialmente por respeito ao outro, né? O que não há nesse caso é nenhum respeito ao próximo. E aí vem esse grande debate aí em relação a Raquel, que é essa questão que envolve o linchamento do Guarujá. De alguma maneira, aquela quantidade de pessoas que foram para a internet para validar aquilo que a jornalista havia dito, acabaram referendando essa morte, contribuindo para essa morte no Guarujá também. Quando acontecem essas situações, muito se fala, então, na liberdade de imprensa e na censura. Qual é esse limite? Na verdade, não é uma censura que tem que ocorrer naquele momento, né? É um crime. Incitar a violência é crime. E a nossa profissão, ela está sujeita a crime. Se eu cometer aqui algum tipo de calúnia, de injúria, difamação, se eu ofender alguém, eu estou sujeito ao Código Penal, né? E para mim é essa maneira. A decisão de afastar a jornalista foi do SBT, né? Não foi de quem pediu que ela fosse afastada. Se foi o SBT decidiu, é porque o SBT entendeu que havia alguma coisa naquele processo e depois a repôs. A sociedade e o nosso meio também precisa se autorregulamentar, né? Eu não penso jamais numa interferência. Quando se fala em reforma, o que está dizendo? É criar mais espaços, trazer novos atores, permitir que pessoas que não têm acesso aqui a esse estúdio, que é democrático e tal, consigam também ter a sua forma de comunicação e dessa maneira influenciem as grandes redes, né? Porque hoje, efetivamente, as pessoas se informam prioritariamente pela televisão e a maior audiência do país em televisão está na mão das grandes redes. Primeiro da Globo, depois Record, SBT e Bandeirantes e assim por diante. É uma questão de responsabilidade porque a gente está lidando com vidas. Não, e a nossa profissão, a profissão de jornalista, é uma profissão que exige muita responsabilidade e, sobretudo, evitar cair na conversa fácil, evitar o lugar comum
comum, né, que é ter um crime cometido por um adolescente. No momento seguinte, passa-se a defender a pena de morte. Ou seja, se vai atrás do senso comum para poder ganhar audiência. Tem horas que tem que se nadar contra a maré em relação àquilo que a gente sabe é efetivamente melhor para construir uma sociedade do padrão que a gente quer, que é uma sociedade de um outro nível, uma sociedade desenvolvida. Então tá, André, muito obrigado pela tua presença aqui obrigado, hoje Marisa. no Conexão. Volte sempre e sorte aí na tua nova caminhada. Muito obrigado. Certo.